Cumprimentamos nossos amados irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria, com toda a dedicação, com meu coração aberto, para nós estarmos juntos, você do seu lado, nós aqui, unidos, para apresentar o nosso vídeo extra, que será um subsídio a mais para você estudar e colocar em prática no domingo, exatamente com a sua igreja. Muito obrigado por nos ajudar. É um prazer imenso estar com você. Nossa construção está aqui do nosso lado. Quando tiver toda rebocada e coberta, já está perto, nós vamos mostrar para os irmãos. Então, lição de número 1. O que é ética cristã? Nós estamos fazendo esse primeiro vídeo de teste. Nunca fiz isto pela primeira vez, vamos ver se vai dar certo. Creio que vai dar tudo certo. Esses vídeos vão chegar até vocês em nome de Jesus. Nós vamos fazer o possível. Amados irmãos, é com muito prazer que nós vamos estudar alguns pontos da nossa lição. Já que nós estamos falando de ética, estamos falando de ser uma pessoa moral, aí nós tiramos alguns casos das escrituras para explicar para os irmãos, tá bom? Então nós vamos explicar aqui, por exemplo, sobre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural e o homem espiritual. O homem espiritual, ele tem o Espírito Santo, é espiritual. O homem natural não tem. Então, o natural é regido pela carne, isto é, pelo eu. A alma dele, o si dele, é quem comanda o corpo. Então essa parte espiritual dele está morta. O homem espiritual tem o Espírito Santo no seu espírito humano. Com isso, a alma não faz o que quer. O seu si, disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o corpo é regido pela parte espiritual. Por isso que o corpo é santificado. Sede santo como o vosso Deus é santo. Então, irmãos, aqui nós vemos logo de início que o homem natural, ele tem um juiz que não é o Espírito Santo. O juiz é a sua própria consciência, que às vezes defende e às vezes acusa. E é fraca. A consciência do homem natural, ela é corrompida. Ela se vende. Ela é suja. Por isso que este homem está condenado. Porque o juiz dele é o seu si. Ora defende, ora acusa, ora aceita, ora não aceita. Então vive na libertinagem. Ele é o juiz de si próprio. O homem espiritual é regido por Deus, pela parte espiritual, que foi ressuscitada. Com isso, ele tem uma vida regrada, com regras, com base na divindade, no seu Criador. Então, o seu si é igual a Jesus quando estava na terra. Jesus disse, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Então, Paulo disse, não vivo mais eu, o si tem que estar sujeito ao Pai eterno. É Ele quem nos rege pelo Espírito Santo. Termos uma boa consciência, termos a natureza divina para andarmos em novidade de vida. Então nós podemos ver logo aqui de início que a consciência do ímpio ou do homem ímpio é uma consciência morta, que não tem o Espírito Santo. Então, só vive debaixo do sol. Então, o homem que vive debaixo do sol, ele tem medo de tudo. Tem medo da morte, tem medo de perder as coisas, tem medo até mesmo quando morrer, vier o negão para ficar com a mulher. Então, ele tem medo até disso, que vai deixar os bens, o fulano de tal, será que vai ficar com a minha esposa, o negão? Então, tem medo de tudo. É o homem natural.
O homem espiritual, ele vive pensando nas coisas do céu. É aquela mulher, como tipológico, que está lá em Apocalipse, que ela está com os pés na lua. O homem natural, ele está com a cabeça debaixo do sol. Ó, é um homem que só pensa nas coisas da terra. Então ele só olha para baixo. Não tem perspectiva após a morte. Então, meus irmãos, aqui é só o início. Eu estou mostrando isso aqui, mas nós estamos começando a aula agora e mostrando uma parte importante da aula que nós postamos no YouTube sobre a questão da fofoca. Aí eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, um vaso sanitário, a pessoa defecando, certo? Veja. Então, isso aqui é tipo do ouvido. Tá muito feio esse ouvido. Ó. Tipo do ouvido. Isso aqui, as fezes, é tipo da fofoca. Então Jesus disse, o que faz mal não é o que entra, mas o que sai. Entendeu aí o mistério? Claro que está se referindo aqui à fofoca. Então, mas podemos ver a comida que entra, ela também sai. Com isso, as suas fezes é o tipo da fofoca que sai da boca. Então, todo domingo a pessoa vai em encontro de um sanitário, um ouvido do João, do franciscano, vai atrás de um ouvido de um criptônio para poder defecar no ouvido dele, ou seja, fofocar. Com isso, o irmão que empresta o ouvido à fofoca, ele está recebendo sempre nos seus ouvidos fezes, porque o ouvido dele é tipo do vaso sanitário. Então, cuidado para que os nossos ouvidos sejam ouvidos prontos para ter fé. Como é? Ouvir a palavra de Deus. Isso nós podemos colocar o nosso ouvido, a nossa audição, pela fé. Ou seja, para poder ter fé. Eu só posso ter fé se eu ouvir a palavra de Deus. Eu não posso estar emprestando o meu ouvido como sanitário para a pessoa defecar. Cuidado. Isso aqui é só um ponto que nós estamos colocando para você utilizar na sua aula no domingo. Outra coisa. Chegou o final de semana. No domingo, aí a reunião. Alguns irmãos da igreja se reúnem lá. Vamos comer aqui uma picanha, um boi, um frango assado, cozido, ao molho. Só que nesse domingo, no primeiro domingo, às vezes no segundo domingo, no terceiro domingo e assim vai. Coloca um irmão para falar dele aqui. Ou seja, esse irmão aqui tem servido não só de fofoca. Ou seja, vamos falar mal aqui do fulano de tal. Do Ferreira. Olha, presta atenção aqui, é só um tipo aqui. Em vez deles almoçarem, jantarem, falando das coisas espirituais, eles acabam sendo canibais pentecostais. Ou seja, eles estão comendo boi, estão comendo frango, mas estão comendo a carne do irmão. Estão falando mal do irmão. Então, ele acaba sendo um canibal, falando mal, comendo. Ou seja, está entrando a carne, o arroz, o feijão, mas o irmão também está sendo comido junto na mesa da fofoca. Então, cuidado. É muito terrível isso aqui, irmãos. Aí, no segundo domingo, já é a irmã Silcana. No terceiro domingo, o Beltrano. E assim vai. Tenhamos cuidado. A parte mais importante desse vídeo chegou agora. Nós vamos falar sobre a mulher samaritana.
Por que nós vamos falar? A lição é muito rica nos assuntos sobre ética cristã e moralidade. Ou seja, ter moral, caráter. E a mulher samaritana, Jesus disse, o que tens não é teu. O que é isso? Havia no tempo dos fariseus o repúdio e o divórcio. Desde os tempos da lei de Moisés. Divórcio. Era um costume antigo as pessoas repudiarem sem divorciarem. O que é isso? O repúdio é o estado da pessoa, mesmo casada, sem divórcio, ou seja, o divórcio é a carta dada por lei. Mas as pessoas nos tempos antigos escravizavam as mulheres, por exemplo, Lia, e as mulheres se tornavam escravas dos seus maridos. Por quê? Por causa da cultura que havia da escravidão da mulher. Por isso que o homem tinha mais de uma mulher no Antigo Testamento. Então, na lei de Moisés, foi colocada o divórcio como uma carta para preservar a mulher da escravidão. Isto é, no princípio, monogamia. Esse é o princípio estabelecido por Deus. Só que o homem repudiava a sua mulher sem divorciá-la legitimamente pela carta. Isto fazia com que a mulher, por exemplo, a mulher samaritana, o ex-marido deixou e ela, sem estar legitimamente divorciada pela lei de Moisés, por isso que Jesus disse, o que você tem agora não é teu. Ou seja, ela tinha o primeiro marido. Com isso, o repúdio que acontece sem a carta, porque divórcio é só a carta. O repúdio é o estado que a pessoa vive com a mulher sem. O repúdio é o estado que a pessoa vive separado da mulher sem a carta, sem o divórcio. Isso acontece em muitos lares. Pessoas que vivem repudiando a sua esposa, outros repudiando o seu esposo, as mulheres, a mulher repudiando seu esposo. Com isso, vive 10, 20, 30 anos dentro da casa, mesmo sem estar divorciado. Então Jesus veio condenar o repúdio e muitos estão lascando o divórcio, falando mal do divórcio e aceitando o repúdio dentro do seu próprio lar, deitando na cama, outro na rede, vivendo por muitos tempos repudiando a sua mulher ou o seu esposo. Com isso, a mulher samaritana estava repudiada. E o repúdio acontece o quê? Quando é repudiada? Dá lugar à poligamia. Certo? Então o repúdio, que não é o divórcio, é totalmente diferente, irmão. De repúdio e divórcio é diferente. Então, quando os fariseus levaram para Jesus a causa, que as traduções da Bíblia, ela erram muito. Naquela questão lá não era divórcio, era repúdio. Depois nós vamos entrar em mais questão sobre esse assunto em mais vídeo aula. Nós estamos apenas fazendo uma introdução no assunto. Em que aquela mulher samaritana tinha vários maridos, ou passou por 6 homens. E Jesus disse, esse não é o teu marido. Você já tivesse 5 e agora o que tem não é o teu. Então, a poligamia Deus não aceita. E o repúdio era o estado da pessoa que ela vivia com um, com outro, com um e com outro, sem estar
desligada, separada legitimamente pela lei que Moisés havia dado por causa da dureza do coração deles, do homem ou da mulher. Então, havia uma proteção pela lei de Moisés para que as mulheres pudessem conseguir um novo matrimônio através do divórcio. Para que houvesse um escape, entre aspas, da escravidão que a mulher sofria quando o marido repudiava sem deixar definitivamente pela carta. Então, isso é só o começo que nós estamos começando. Aconteceu também lá no caso de Abraão, que tentou ficar com Sara e Agar. Deus não aceitou. Então, é uma cultura que escravizava a mulher nos tempos antigos. Então, nós estamos apenas começando. Esta é uma aula de teste. Vamos nos aprofundar no assunto e vamos passar para os nossos irmãos em nome de Jesus. Fica com Deus. Muito obrigado de coração. E vamos para frente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.